Ministro do STF acaba de decretar prisão e essa notícia chocou Brasília agora, neste exato momento, gente, tá? Um grande jurista acaba de soltar, acaba de confirmar a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula, gente, tá? Bomba atômica acaba de explodir contra o Lulinha, filho do Lula, e o desespero tomou conta geral. Falando em desespero, gente, tá? Jornalista acaba de afirmar que o Lula entrou em completo desespero após relatório divulgado pelo governo Donald Trump, gente, tá? O governo Donald Trump divulgou um relatório e o Lula ficou completamente furioso e revoltado. O que é que estava dentro desse relatório que deixou o Lula tão furioso? Claro que eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes aqui para vocês, gente, tá? Outra bomba. Grande autoridade acaba de ser expulsa do cargo, tá fora do cargo, gente, tá? Grande autoridade acaba de ser expulsa do cargo. E o motivo? O motivo vocês vão ficar extremamente chocados, gente, tá? Michele Bolsonaro acaba de obter uma grande vitória na justiça e essa notícia eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito, gente. Vocês vão gostar, mas assim, imensamente, gente, tá? E jornalistas abandonaram Alexandre de Moraes, gente, tá? Jornalista acaba de confirmar a maior bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E é claro que eu vim na velocidade da luz para trazer essa notícia que é de grande interesse de todos vocês que estão aí do outro lado me assistindo. Gente, além dessas informações, tem outras várias, tá? É uma notícia mais impactante que a outra. Se eu fosse você, não perderia nem um segundo. Rapidamente, claro, só não esqueçam de se inscrever. Gente, porque eu tô vendo, tá aqui, eu tô vendo aqui agora que tem muita gente aí que tá me assistindo, que até hoje não faz parte aqui da nossa família. Gente, aqui é assim, cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. E aqui você tem acesso à informação 24 horas de forma atualizada e sem fake news, sem inteligência artificial. Aqui eu tenho uma equipe especializada para que você não consuma, para que você não veja fake news. Inteligência artificial, hoje em dia, saem vídeos aí na internet, a gente não sabe se é inteligência artificial, se realmente de fato aconteceu. Então eu tenho uma equipe aqui preparada só para proteger vocês de fake news, essa coisa de inteligência artificial. Então é mais um excelente motivo para você se inscrever no canal. Então se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o máximo possível que vocês puderem. Ó, peço a ajuda de vocês, gente. Deixa o like, deixa o joinha que dá uma força gigante, tremenda aqui pro nosso canal. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante e distribui para as outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, gostam de ficar bem antenado, informado aí do que tá acontecendo na política e no judiciário. A coisa tá tão séria, tão séria, que jornalista, gente, tá? Comentarista do SBT se revoltou. Partiu para cima do Alexandre de Moraes, tá? Com relação à falta de investigação em cima do Moraes. Comentarista do SBT se revolta e cobra investigação para cima do ministro Moraes. E tem coisa muito pior que ainda não foi revelada. Assistam que vocês vão entender. É no mínimo contraditório, até pra gente, nas nossas apurações, a gente diz, ah não, a Polícia Federal tá investigando e agora vai sair uma delação com a classe política. Ok, vai sair uma delação com a classe política, a influência que Vorcaro conseguiu ter em Brasília em função dos seus contatos políticos. Mas e a influência no judiciário, em função dos seus contatos com ministros da corte? Isso, me parece, diante desses fatos que a gente vem noticiando nos últimos meses, vai ficar insustentável não se investigar. Porque primeiro, vamos supor, no caso das aeronaves, em que o ministro e a sua esposa tivessem contratado, então, contratei o táxi aéreo do Vorcaro para fazer uma viagem. Então, apresentar nota dessa viagem, né? Todos nós, quem tiver recurso para fazer isso, pode fazer isso, apresentar nota dessa viagem. Só que fica na entrelinha uma informação que não é explicada, que muitas vezes é negada ou que não é completamente negada e a gente sempre com a mesma dúvida. Daniel Vorcaro conseguiu alguma vantagem
ou conseguiu adiar as apurações e os processos sobre o Banco Master em função dessa influência e desse contato com ministros do Supremo? É isso que a gente não está conseguindo responder nesses últimos meses. Mais que isso, a Folha de São Paulo deu matéria, a gente também tinha apuração, confirmou, né, Raquel, que o ministro Alexandre de Moraes, negou recurso para um desafeto de Daniel Vorcaro. Um recurso de uma ação penal que essa pessoa responde por denunciar o caso Master. Então, nós estamos diante de um impasse sobre se esse ministro tem legitimidade ou não para julgar um caso, porque ele pode ser parte interessada se tinha relações com Daniel Vorcaro, como o César relembrou aqui, o contrato de Viviane Barsi com Daniel Vorcaro. A gente está vendo que faltam explicações e sim, faltam apurações, porque isso vai passar, a minha pergunta, né, Raquel, quando a gente conversa com a Polícia Federal, aí isso passa batido. A gente vai investigar a classe política, dar nomes à classe política e fingir que a gente não viu que ministros do Supremo tinham uma relação que a gente pode questionar se era republicana ou não. O resort de Dias Toffoli, o fundo de investimento que ele tinha parceria, que comprou a parte de Toffoli nesse resort no Paraná, também precisa de explicação. Esse dinheiro foi para onde? Foi para quem? O que foi feito com esse dinheiro? Então me parece que cada vez mais faltam essas explicações e sim, vai chegar um momento, a gente precisa recordar aqui também, que logo depois daquele impasse em que Andrei Rodrigues entrega o relatório para a PF com as conversas de Vorcaro citando ministros, que se cria uma crise e que logo depois a Polícia Federal diz, não, ministros não estão sendo investigados. Mas diante de todas essas informações, não precisa ser procurador do Ministério Público Federal para saber que a gente vai ter que ter uma resposta para o que aconteceu. Porque, caso contrário, a gente vai acreditar que então cada cidadão vai poder fazer o que quiser à revelia da lei. É sobre isso que a gente está falando, Raquel. Gente, comentaristas do SBT, gente, se revoltou, tipo assim, cadê o Ministério Público Federal, cadê PGE? PGE a gente não espera nada, né, mas cadê o Ministério Público Federal? Cadê, gente, as pessoas que têm que fiscalizar, PGE principalmente, gente, PGE está sendo colocada, a credibilidade da PGE está sendo colocada em xeque, porque muita coisa está explodindo contra o Moraes, muita coisa está explodindo contra o Dias Toffoli, muita coisa está explodindo até contra o Cássio Nunes Marques, porque se tem alguma coisa errada tem que ser investigado sim, não é porque foi indicado por Bolsonaro, que se fez coisa errada vai ter que pagar pelos seus erros, tá, gente? Que diga-se de passagem aqui, não tem que passar pano para ninguém. Se cometeu alguma ilegalidade, é ser investigado, se cometeu algum tipo de crime, tem que ser punido, isso é para todos. E a jornalista está aqui furiosa, cadê o Ministério Público, cadê PGR, que deveria ter pedido, já está pedindo investigação com tudo isso que está sendo imposto há muito tempo. O que mais falta para o Ministério Público e para a PGR começar a investigar condutas, decisões desses magistrados. Isso aqui é gravíssimo, gente, tá? O Alexandre de Moraes negou um recurso de um desafeto, de um algoz, de um inimigo do Daniel Vorcaro. Esse mesmo ministro estava andando no jatinho do Daniel Vorcaro. Pelo amor de Deus, gente. É subestimar a inteligência do povo brasileiro. É muito grave o que está acontecendo. E a pergunta que fica é por que essas autoridades não estão sendo investigadas? São professores de Deus? É muito grave, gente, tá? Inclusive, o Rodrigo Constantino soltou mais uma bomba sobre toda essa questão de jatinho, de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, gente. É muito pior do que a gente imaginava. É chocante o que ele revelou aqui nesse vídeo. Assistam. É mesmo, né? A coluna da Malu Gaspar de hoje toca nesse ponto, né? Ele teria espalhado em vários fundos no Brasil e offshore 10 bilhões de reais, né? E eles sabem que o André Mendonça vai exigir... Vários fundos, é isso que eu vi. Em vários fundos. E ele sabe que a Polícia Federal vai exigir, a Polícia Federal, o Ministério Público e o André Mendonça, quem for participar do acordo de delação, vai exigir a devolução de uma grana preta, né? Inclusive, a especialidade, né, do André Mendonça, o doutorado ou mestrado dele em Salamanca, é exatamente sobre isso, como recuperar o dinheiro desviado, né, por corrupção. Então ele está correndo, sim, ele tem um prazo, porque ele fez uma estrutura tão complexa desse dinheiro, desses fundos, que ele tem medo, segundo a reportagem da Malu Gaspar, de que os gestores dos fundos possam sumir com o dinheiro, né? Então ele quer garantir que faça logo o acordo para ter uma decisão judicial para congelar esses recursos e ele poder se livrar de uma punição maior, até porque ele não tem o perfil, isso ficou claro, de alguém que aguente ficar na prisão muito tempo, né? Então ele vai ter que entregar gente poderosa, não vai ter uma delação meia bomba. Esses 8 mil vídeos, mais de 8 mil vídeos, a gente pode apenas imaginar, especular o que tem, uma vez que
que ele dava as festinhas em Trancoso e tudo mais, né? Mas um indício, isso aponta na direção de que ele é alguém que se cercou de provas, de evidências, né, de todas as relações que ele foi montando, investindo e comprando ao longo desse tempo. Então ele deve ter dossiê, ele deve ter filmagem, comprovação de repasses, para tudo que é gente. Né? E já vazou na imprensa também ele ameaçando, digamos assim, que pode entregar os ministros do Supremo, mas pode ser que não precise. Né? Ora, quem manda recado de que pode entregar os ministros do Supremo tem que entregar, né? Sinal que tem evidências, tem provas. E repito, né, o que já veio à tona é bem suficiente. Então ele tem apenas que comprovar, oferecer alguns documentos ali que corroboram com o que todo mundo já percebeu, né? Que o Toffoli e o Alexandre de Moraes estavam na planilha de corrupção do Banco Master. Né? Vamos ver, vamos aguardar o trabalho da polícia. O Brasil garante emoções fortes daqui para frente, porque a gente sabe que vai ter os vazamentos homeopáticos, né? É sempre assim. Então... Sempre saem os vazamentos, né, gente? Sempre vaza informações, prints, áudios. E, gente, essa delação do Daniel Alvorcaro está sendo tão aguardada quanto uma final da Copa do Mundo, gente, tá? O que é nesses vídeos? 8.000 vídeos foi o que a Polícia Federal encontrou em celular de Daniel Alvorcaro. E a pergunta que fica é... Dentre esses 8.000 vídeos, Alexandre de Moraes consta em algum deles? Esposa do Moraes ou o próprio Dias Toffoli? As reuniões que aconteciam, os encontros que aconteciam, segundo as próprias, né, revelações aí da imprensa, né? Teve encontro de Daniel Alvorcaro com o Moraes, parece que em Campos do Jordão. Segundo Andresa Matais, teve encontro de Daniel Alvorcaro com o Moraes na própria mansão, né, do Daniel Alvorcaro em Brasília. Saiu até no Lauro Jardim, né, no colunista do Jornal Globo, que o Alexandre de Moraes pode ter ido para a mansão em Trancoso do Daniel Alvorcaro, lá onde acontecia lá, né, gente, tá? As garotas dos jobs iam muito para essas festas luxuosas, né, do Daniel Alvorcaro em Trancoso, na Bahia. Ou seja, gente, será? Essa é a pergunta de milhão, né? Será que em um desses 8.000 vídeos o Moraes ou o Toffoli pode estar ali dentro de algum? Façam suas apostas, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês. E agora, gente, tá? Jornalista, nosso querido mestre Alexandre Garcia revela que Lula está desesperado com esta eleição de 2026, gente, tá? E o motivo do desespero é que vocês vão ficar chocados, gente, tá? O Lula já tá começando a cair a ficha de que ele está ferrado com Flávio Bolsonaro aí concorrendo com ele. E o vice do Lula, vocês vão entender, gente. Tem ato de desespero, o Lula teve que tomar uma decisão que ele não queria, mas foi obrigado a tomar. Isso tudo é desespero, por causa da ascensão, do crescimento avassalador do Flávio Bolsonaro. Vocês vão entender o motivo do desespero do Lula assistindo esse vídeo. Vejam só. Bom, eu queria falar também, a gente está num ano de eleições e a preocupação muito grande do presidente Lula, e ele está meio desesperado, não encontrou um vice que não fosse o Alckmin, não encontrou um partido importante, um PSD, por exemplo, para entregar a chapa para o vice, teve que repetir o Alckmin, que é do Partido Socialista. Está muito preocupado com a rejeição, que as pesquisas estão mostrando. A última pesquisa lá em São Paulo já mostra uma distância maior, 5 pontos percentuais de Flávio sobre Lula, e uma rejeição de Lula que está assim 6, 7 pontos maior que a rejeição de Flávio, né? E agora ainda tem um Tércios aí, que está sendo muito comentado, que é o Caiado, né? Então vai ser uma eleição, ainda está em outubro, né? Nós já estamos em abril, está chegando. Daqui a pouco tem as convenções, etc. Mas a eleição vai mexer esse país e será decisiva para o futuro. Porque ou o eleitor aprende a votar, porque é um eleitor, desculpe, mas um eleitor que reelege Dilma, um eleitor que depois elege Lula, depois de ele ter sido condenado
por 9 juízes, houve as condenações, houve o recurso, houve a revisão, houve o recurso para o tribunal de terceira instância e ainda assim foi condenado. Depois foi descondenado, anularam, né, porque estavam com medo de Bolsonaro. Agora Bolsonaro está em prisão domiciliar e indicou o filho, ungiu o filho como seu representante. E é o que temos nesse ano eleitoral. Para desespero do Lula. Temos Flávio Bolsonaro para desespero do Lula da Silva. Eu acho que, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Tudo isso que foi revelado pelo jornalista Alexandre Garcia só prova que realmente o Lula está desesperado. Porque a cada pesquisa que sai, Flávio Bolsonaro atropela Lula, assim, gente, sem dó e nem piedade. Parece que, graças a Deus, o povo brasileiro, o eleitor, acordou para a vida, né, gente, tá? Falando em desespero, gente, tá? Vejam só essa notícia que foi divulgada aqui hoje no portal de notícias Metrópolis. Lula, gente, ligou o modo desespero com relação a um relatório que foi divulgado pelo governo Donald Trump, gente, tá? PT do Lula reage a relatório de Trump sobre PIX e ataca Flávio Bolsonaro. Para vocês verem o nível do desespero do Lula, gente, tá? Lula ficou extremamente furioso assim que ele ficou sabendo do relatório do governo americano sobre o PIX. Isso deixa o Lula furioso, gente. E atacou o Flávio Bolsonaro. Por que será que ele atacou o Flávio Bolsonaro? Isso aqui, gente, tá? É uma jogada do Lula para tentar derrubar o Flávio. Aquelas jogadas sorrateiras e covardes do Lula. Vocês vão entender. Olha só, isso aqui. O PT, partido do presidente Lula, reagiu, né? Ficou furioso com as críticas do governo dos Estados Unidos ao sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, o PIX. De olho nas eleições de outubro, a legenda tem acusado, né, o senador e pré-candidato Bolsonaro de atuar. Né? O Lula, a legenda do Lula, tem acusado o Flávio Bolsonaro de atuar para ajudar Donald Trump a enfraquecer o sistema de transferência de dinheiro. Que vergonha o Lula, gente, tá? Ele disse o seguinte: Donald Trump, com o apoio de Flávio Bolsonaro, ameaça um dos maiores avanços recentes do país. O sistema que facilitou a vida de milhões de brasileiros e virou referência no mundo. Não é só sobre tecnologia, é sobre soberania, publicou o partido nas redes sociais nessa quinta-feira. O governo americano, como mostrou o Metrópolis, criticou o PIX em um relatório divulgado nesta quarta-feira, classificando o instrumento como uma desvantagem para empresas americanas de cartão de crédito como Visa e Mastercard. Além da questão envolvendo o Flávio, tanto membros do governo quanto a militância foram orientados a defender o PIX. A ideia é afirmar que o sistema foi criado pelo Brasil e também destacar a questão da interferência de outro país em assuntos internos brasileiros. Gente, o Lula está tão desesperado que ele esqueceu que o PIX ele foi implementado dentro do governo Bolsonaro. Para você que está aí me assistindo, não foi o Lula que criou o PIX. Não foi o Lula que implementou o PIX. Qual que é a diferença de criação para a implementação? Vou citar um exemplo aqui para vocês, sabem que eu sou muito justa. Quem criou, gente, tá? No governo que foi criado, o PIX foi lá no governo do Michel Temer. Ele foi criado, idealizado, desenhado, tudo foi lá no governo do Michel Temer. Porém, ele só foi implementado dentro do governo Bolsonaro. O Bolsonaro é que foi lá, historiou tudo, né? O Paulo Guedes olhou tudo, ó, deu aval, tá tudo ok, cara, isso aqui pode dar certo. Foi o governo Bolsonaro que implementou, que colocou a coisa para funcionar, que colocou a coisa para rodar. Deu para vocês entenderem? Agora, como que o Flávio Bolsonaro, né, vai prejudicar um PIX que foi implementado dentro do governo do pai dele, do Bolsonaro, gente? Então, assim, no meu modo de vista, o Lula ligou o modo desespero, tá tentando, tá, gente, tá, utilizar uma situação para prejudicar o Flávio Bolsonaro, mas graças a Deus tem canal como este aqui para trazer a verdade dos fatos, e contra fatos não há argumentos.
O Lula pode espernear, pode ficar furioso, pode se revoltar, pode. Ele pode tentar utilizar essa questão contra o Flávio Bolsonaro? Pode. Vai ter gente que vai acreditar? A bolha da esquerda vai acreditar. Só falta o Lula dizer que foi ele que criou o Pix, só falta dizer que foi ele que implementou, né, gente? Só falta o Lula vir com essa mentira, com essa lorota para tentar ganhar voto. Porque o Brasil inteiro tá careca de saber que o Pix foi criado na gestão do Michel Temer, mas foi implementado no governo Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que o Pix foi implementado, que revolucionou a questão de pagamentos e transferências, facilitou muito a vida do cidadão brasileiro. Até vir o Lula e colocar a Receita Federal para monitorar todas as suas movimentações via Pix, movimentações bancárias. Porque o Lula, gente, ele vê a coisa na questão da arrecadação. Vamos ver quanto que o povo está movimentando, vamos ferrar e vamos lascar. É imposto, tá? Se movimentou tanto, acima de tanto, imposto. O Lula só pensa nisso, arrecadação e imposto. Que saudade que o povo deve ter do Bolsonaro, gente, tá? Que saudade que o povo deve ter do Bolsonaro. E agora, gente, a notícia é boa. Como eu gostei, gente, dessa notícia. A traidora, gente, Joyce Hasselmann, tá se ferrando e se lascando aqui, ó. Processo de Michele Bolsonaro faz justiça caçar Joyce para citação. Gente, a justiça tá assim na Joyce Hasselmann, ó. Toque, toque, toque. Do outro lado, quem é? Do lado de cá diz, olha, é a justiça que tá aqui te procurando. Ai, gente, eu não ia perder piada, né? Quem que não se lembra do toque, toque, toque da Joyce Hasselmann? E agora é a justiça que tá toque, toque, toque na porta da Joyce Hasselmann. Tá buscando, tá procurando, tá caçando a Joyce Hasselmann, gente, tá? A justiça adiou, né, a decisão de citar a ex-deputada federal Joyce Hasselmann por edital do processo movido pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A esposa do ex-presidente entrou com a ação por danos morais contra Joyce Hasselmann. Gente, tá? Nessa quarta-feira, a 17ª Vara Civil do Distrito Federal determinou, né, que aguardará o resultado de uma nova tentativa de localização. Eles estão tentando localizar a Joyce Hasselmann. Gente, cadê a mulher? Gente, alguém aí avisa a Joyce Hasselmann que a justiça tá procurando ela, viu? No endereço, ó. Localização física no endereço de São Paulo, antes de tentar a citação por edital. Então, estão tentando encontrar ela no endereço antes de mandar por edital, a citação por edital. A citação de Joyce é necessária para que a justiça dê prosseguimento ao processo. A defesa de Michele solicitou a decisão por edital após uma série de tentativas frustradas da justiça de notificar a deputada. A justiça não consegue encontrar a deputada, gente, tá? É incrível, né? Não consegue encontrar a mulher, gente. Ou será que a Joyce Hasselmann está fugindo da justiça? O que será que está acontecendo? Eu falo para vocês, gente, tá? Um dia da caça, um dia do caçador. O mundo não gira, o mundo capota. Essa mulher aqui, Joyce Hasselmann, é considerada, gente, a maior traidora do bolsonarismo, principalmente do Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. Ela é considerada a maior traidora. Já foi a deputada federal mais bem votada do Brasil, enquanto, né, era aliada do Bolsonaro, depois se rebelou. Não só se rebelou, como tentou destruir o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro. Concedeu várias entrevistas divulgando calúnias e mentiras sobre a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro fez o que tinha que fazer. Acionou a justiça e a justiça está aqui procurando a Joyce Hasselmann. Gente, ó, avisa aí que a justiça tá, ó, toque, toque, toque na porta da Joyce Hasselmann. Não tá conseguindo encontrar ela não, gente. Por que será que a Joyce Hasselmann tá fugindo, gente, tá, da justiça? E agora, gente, grande autoridade acaba de ser expulsa do cargo, gente. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Donald Trump demite procuradora-geral a Pam Bondi, gente, tá? Os Estados Unidos, o governo Trump, demitiu nesta quinta-feira a procuradora-geral Pam Bondi, gente. O anúncio foi feito pelo republicano, pelo próprio Donald Trump, em sua rede social, Truth Social. Na publicação, Trump elogiou a atuação de Bondi, né, à frente do Departamento de Justiça, afirmando que ela conduziu, né, uma ampla ofensiva contra a criminalidade no país
e destacou a queda nos índices de homicídio. Tá? Ele elogiou ela, mas tem um motivo por trás dessa demissão, gente. Inclusive está aqui, saiu agora, há poucos minutos. Ó. Demissão de Pambaunt pode estar ligada à atuação dela no caso chocante, né, do caso Jeffrey Epstein, gente, tá? Aquele caso cabuloso do homem que abusava de menores, as meninas menores, crianças, pode estar ligada aí a essa questão, gente, tá? Ela tá aqui, apesar do tom cauteloso e com um discurso repleto de elogios, a demissão ocorre após dias de desgaste interno. Trump já vinha discutindo com aliados a possibilidade de substituir Bond e chegou a ter uma conversa considerada dura com a então procuradora-geral. E ela acabou sendo demitida do caso. E um dos motivos pode ser o escândalo, gente, tá? Do caso Jeffrey Epstein. E agora, gente, prisão foi efetuada por ordem de ministro do STF, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Moraes manda prender filho de ex-prefeito do Rio por suposto vazamento de dados, gente, tá? Tá aqui a informação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a custódia preventiva do empresário Marcelo Conde, apontado como mentor de um suposto esquema ilícito de comércio de informações sigilosas da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A Polícia Federal deflagrou a operação Espio na quarta-feira, dia 1º, para desarticular a rede, né, que acessou indevidamente registros de 1.809 contribuintes, incluindo os da mulher do magistrado, da esposa do Moraes. Conde é filho do falecido ex-prefeito carioca Luiz Paulo Conde e está foragido em solo estrangeiro, segundo as autoridades. A prisão dele foi decretada, porém ele está foragido, gente. Ele fugiu da Polícia Federal. O inquérito revela, e aí vocês já sabem de todo o resto da história, gente. Por causa daqueles supostos vazamentos de vários dados. A questão aqui gente, tá? Acessou dados de forma ilícita, dados sigilosos da esposa do Moraes, mexeu com vespeiro, né? Aí a prisão foi decretada. Não, gente, tá? Alexandre de Moraes furioso. Acessaram dados sigilosos, muitos dados aí foram revelados na imprensa, por exemplo, né, gente, tá? Contrato de 129 milhões, agora as viagens, né, feitas em avião do Volcar, os dados vão sendo expostos aí na imprensa e Moraes fica furioso com toda essa questão, não gosta, gente, não, tem tudo que ficar, não gostam. E claro que ele foi lá com mãos de ferro e determinou a prisão. Eu ia trazer uma outra informação, gente, tá? Uma bomba sobre o Lulinha. Logo de cara, gente, é o melhor vídeo que você vai assistir no dia de hoje. O nosso mestre Augusto Nunes, os melhores jornalistas do Brasil, desceu a lenha, detonou, gente, tá? Esculhambou, esculachou e humilhou Alexandre de Moraes como nunca antes na história da política e do judiciário desse país. Mas ele bateu forte, ainda de quebra, fez uma denúncia que vocês vão ficar chocados contra Alexandre de Moraes. Eu tô até agora sem acreditar. Vocês vão entender. Vejam. Eu tenho que me repetir, né? O bandido brasileiro é ruim de álibi, que é uma coisa impressionante. É a certeza de estar condenado à perpétua impunidade, né? Eles não preparam nenhuma argumentação que faça sentido caso a polícia apareça, que é como mostra o cinema, qualquer filme, os caras contam com essa possibilidade, os bandidos. Olha, e se formos pegos? Então, quando você pega muito dinheiro, você assalta um banco, por exemplo, aí também é um banco que está no meio. Vocês, a gente cansa de ver essa cena, não gastem muito, nem gastem agora, não apareça com um carro novo, cuidado. Eles não têm essa preocupação e chegamos à perfeição. O casal não conversou para que as notas fizessem sentido. Eles não conversaram, combinaram. Primeiro, a reportagem de fato é fartamente documentada. Está provado que eles voaram nessa empresa pertencente ao Vocar. Eles sabiam quem era o dono, porque você contrata esse tipo de jatinho telefonando para alguém.
É simples, isso um estagiário do FBI resolveria esse caso em meia hora. Eles telefonavam para alguém. Se você faz 8 viagens, é evidente que você fica íntimo de alguém para chamando pelo prenome. Olha, nós vamos usar hoje, tal hora, tal, foi isso que aconteceu. É a família desfrutando da boa vida de milionário, porque eles já tinham assinado aquele contrato, o contrato está em vigor. E é claro que conversando, uma conversa dessas, aqui no Vorcari, só se precisa viajar aí, tem um jatinho ali para alguém, etc, etc. Foi isso que aconteceu, simples assim. Vem o homem que não consegue perceber que o Brasil vai mudando, que já não aceita que alguém faça o que quiser em matéria de processo legal sem consultar, ou sem recorrer ao Ministério Público, sem respeitar o direito do sistema acusatório brasileiro, manda prender quem ele acha que viu os ganhos dele registrados pela Receita Federal, põe na cadeia, né? E ainda não percebeu que o Brasil está perplexo e indignado com a constatação de que 5 ministros do Supremo ou agem fora da lei ou apoiam os que agem fora da lei. Né? Vem outras reportagens, aquelas de sempre, né? Com a reserva da fonte, né? Em particular, 5 ministros estão indignados aí com um possível código de conduta, que é o fim do mundo, né? Para quem tem que, segundo a Constituição, ser provido aí de ilibada reputação, você tem que fazer código. Tem que aplicar o Código Penal, que eu sugiro ali, já é caso para o Código Penal. Mas são quem? Quem são 5? É daí para cima, né? Gilmar, Moraes, Toffoli, Dino e Zanin. Eles escondem a fonte do leitor, achando que tratam com idiotas como acham o Moraes e a mulher. É claro que viajaram de jatinho. Eles, como milionários, adoraram a experiência, não gastaram parte da fortuna que receberam no contrato com o jatinho. É claro que isso aí era o a mais. Se divertiram 8 viagens, olha, eu não cheguei a viajar de jatinho 8 vezes. Já andei de jatinho, não escondo a viagem que eu fiz. Por exemplo, o Dória foi buscar o apoio do Bolsonaro na eleição que o Dória se elegeu, aqui, governador, e convidou para, olha, vou lá encontrar o Bolsonaro, quer ir comigo, eu ia para o Rio. Isso não é. Tudo bem, foram outros, sem problema nenhum. Eu precisava ir para chegar até. Pegou uma carona. Peguei uma carona, numa boa. Esses estão escondendo que viajar, portanto, eles estão oferecendo evidências de que eles precisam continuar as investigações, porque tem mais coisas a esconder. E ninguém disse que eles foram com fulano e fulano. Usaram, de graça, jatinhos do cara que protagonizou o maior rombo do sistema financeiro da história do Brasil e que está aí prendendo gente, né? Não consulta ninguém, tá bravo, tal. É caso de polícia. Quem o Moraes pensa que é? Quem ele acha que é? O super ministro dono do Brasil? Vai descobrir que não, bem mais cedo do que imagina. Gente, tá? Alexandre de Moraes vai descobrir que não é o todo-poderoso Bambambam mais cedo do que ele imagina, gente, tá? O que será que o jornalista Augusto Nunes está sabendo que a gente ainda não tá sabendo, gente? Espero que saia o mais rápido possível aí na imprensa, gente, tá? Alexandre de Moraes pode cair antes mesmo do que a gente imagina. Que bomba, gente, tá? Meu Deus, tá... Inclusive eu tava vendo um jurista agora num vídeo, num veículo de imprensa, dizendo que essa questão da viagem, né, do Moraes, junto com a esposa em jatinho, do Vorcaro, né, que é um dos maiores bandidos criminosos, né, esse rombo no sistema, o maior rombo financeiro da história da humanidade. Você tem um ministro de uma Suprema Corte que vai julgar um dia esse bandido, esse criminoso. Você tem um ministro da Suprema Corte dentro de um avião do bandido, do criminoso, apontado como o maior criminoso, né, gente, com relação a rombo financeiro do Brasil, quem sabe do mundo, gente. Isso aqui é coisa de filme, é estratosférico. E o ministro da Suprema Corte, que poderá um dia julgar esse cara que estava lá dentro do jatinho, andando à torta e à direita. Gente, a casa tá caindo pro ministro Alexandre de Moraes.